Bom dia a todos. Como foi apresentado, meu nome é Anderson Borelli, eu sou professor lá no ITA, em São José dos Campos, mas nesse momento eu vou falar aqui em nome da AEA, porque originalmente essa palestra ela deveria ser proferida pelo presidente da AEA, o Edson Ericaça, mas por questões de agenda tem um outro evento acontecendo hoje também, então fui convidado aqui a falar um pouco sobre isso, né? Eu vou tentar ser rápido, porque eu acho que já está na hora do café, né? Deve estar todo mundo esperando o café aí, vamos tentar acelerar aqui o processo. Bom, para falar um pouco do que a gente está fazendo na AEA, né? Eu acho que, eu não sei se todo mundo já conhece a AEA, mas a AEA é o órgão que faz as relações técnicas do setor automobilístico no Brasil. Então, ela tem as relações entre as empresas, discussões técnicas, relações com as áreas do governo. Okay? Ela é organizada em várias diretorias e existe uma diretoria de manufatura. Tá? Então, falar um pouco disso, né, o que está sendo feito lá dentro, mas para falar um pouco disso, eu vou trazer um pouco de conceitos e as discussões sobre a indústria 4.0 que afetam diretamente o setor automobilístico. Né? Eu preciso falar um pouco disso para contextualizar o que pode e o que não pode ser feito dentro das visões que são discutidas aí no mundo. Eu vou precisar falar um pouco disso. À tarde, eu acho que tem uma outra palestra, um outro auditório, que eu vou falar um pouquinho mais de conceitos, alguns desafios, de implementação mais gerais da indústria 4.0, daí eu vou falar como ITA mesmo, não como AEA. Mas eu já posso dizer que fiquei muito satisfeito pelas palestras que foram anteriores aqui. De fato, essa última do Fábio falando de pessoas é um desafio grande. Acho que o Terra também colocou, o colega da IBM também colocou a parte de parcerias. Isso tudo concordo e a gente vai discutir um pouquinho mais. Aqui eu vou focar um pouco mais nisso, vou passar nesses pontos, o que está sendo feito dentro da AEA e o em termos de discussão e também as agendas do que estão sendo propostas de ações para que isso seja eficiente no setor. Okay? Bom, então, como eu falei, dentro da AEA existe, né, uma comissão técnica tratando exclusivamente do assunto de manufatura avançada ou indústria 4.0. A gente já vai falar um pouquinho mais dessas diferenças. Isso foi principalmente fomentado por causa da continuidade ou das discussões ainda ano passado, em 2016, sobre Inovar Alto. Né? O programa de incentivos para o setor automobilístico, que tinha como objetivo incentivar a cadeia e tinham alguns pontos lá de incentivos à pesquisa e desenvolvimento. O programa, acho que como vocês sabem, ele se encerrou no final do ano. Havia já ano passado a discussão da continuidade do programa, chamado Rota 2030, e lá dentro já era assinado pelo governo que manufatura avançada era uma das áreas estratégicas e precisaria estar contemplado. Né? Então, foi criado dentro da AEA essa comissão técnica dentro da diretoria de manufatura para tratar desses assuntos. E aí os objetivos, né, de discutir e disseminar entre as empresas associadas esses conceitos, clarear um pouco mais esses conceitos, fazer a interface, principalmente com o MDI, com o MCTI, por meio, inclusive, da BDI, né, essas discussões, o que são as dificuldades do setor, as características, as particularidades do setor, para que isso também seja consolidado nas empresas. A AEA também tem uma função na formação, né, através por meio de cursos, seminários, vai ter um seminário de manufatura também agora em setembro na AEA, está tendo hoje o CIMEA, hoje e amanhã também o CIMEA, enfim, tem várias dessas ações que são produzidas, né? O coordenador, o diretor na AEA é o Dr. Carlos Kuramoto, ele tem uma função na GM, mas uma função também na AEA.
A comissão de manufatura ela é composta por várias pessoas de diferentes empresas, não só as OEMs, mas também a parte da cadeia, ela também é representada. Pessoal da academia e também de ICTs aqui, principalmente os institutos Senai de inovação. Vocês devem ter acompanhado o Senai, a CNI, por meio do Senai, fez um programa muito grande, alguns anos atrás, de implementação dos institutos de inovação para auxiliar os desenvolvimentos tecnológicos da indústria, né? Então, tem uma parceria com esses institutos também, né? Bom, quando isso foi começado a se discutir, havia uma necessidade de compreensão de indústria 4.0. Ou manufatura avançada, alguns termos mudam, alguns locais falam de manufatura digital, internet das coisas, uma série de conceitos que são aplicados, são colocados, e alguns colegas anteriores aqui também já falavam, que às vezes eles ficam num nível mais high level, e essa compreensão profunda e interpretação dos resultados práticos que isso podem acontecer para a sua empresa não é muito fácil, muito direta e simples de implementar, né? Eu particularmente gosto de confrontar esses dois conceitos, uma versão mais alemã e uma versão mais americana, né? Elas começaram, talvez o ponto mais alto dessa discussão, o lançamento disso coincide no ano de 2011, onde tanto na Alemanha foi lançado o termo Indústria 4.0 na Feira de Hannover, quanto nos Estados Unidos foi lançado um primeiro relatório lá do Conselho da Presidência da República sobre os desafios da manufatura, né? As coisas aconteceram um pouco diferentes, as origens e as discussões são um pouco diferentes, e esses sites que estão aí, eles contêm os documentos que servem de base, né? São os relatórios base gerados pelas duas linhas, que contam um pouco dessa história. É muito interessante ler isso. Eu falei que na Alemanha começou em 2011 com o termo, em 2013 veio um relatório da CATEC mostrando aquelas fases, né? Uma figura bastante clássica, muito parecida que o colega colocou antes aqui, de quais eram as etapas, as revoluções, explicando exatamente isso, como fazer o processo de implementação. Só que a história na Alemanha começa antes, né? Ela começa já em 2006, 2007, com a preocupação europeia, e não só a alemã, mas a Europa, a Alemanha, lógico, tem um papel muito forte dentro da Europa, com a questão dos altos custos associados à mão de obra qualificada na Alemanha. Então, era uma época que vinha, né, da manufatura sendo colocada nos países asiáticos, onde a vantagem competitiva era exatamente o custo de mão de obra mais barato. E a Alemanha se colocou dentro de um dilema: como é que eu vou competir com esses caras, sendo que a minha mão de obra é caro? Então, eles já tinham claro na estratégia deles em 2006, 2007, tem alguns artigos publicados, se alguém tiver curiosidade, chama Polilema da Produção, né, onde eles confrontam isso. Como é que eu vou ser ainda uma nação fortemente dependente da indústria, se eu não vou ter uma indústria manufatureira tão forte, se eu perder essa indústria? Então, para eles, já naquela época era claro que eles iriam atuar em nichos de mercado. Então, o termo customização em massa, ou seja, eu não vou ser tão dependente de uma estrutura produtiva em massa, mas eu vou usar a minha capacidade para ser mais flexível e mais rápido em responder a mudanças do mercado. Essa discussão já acontecia 5 anos antes, lá na Alemanha. O que aconteceu foi que, também como já comentado, o custo de tecnologia barateando, velocidade de processamento, uma série de outros aspectos começaram a viabilizar essas iniciativas, essas estratégias que aconteciam lá, né? Bom, então foi uma política industrial, basicamente organizado por vários setores que se uniram, óbvio, com o apoio do governo, né? Nos Estados Unidos,
a vertente foi um pouquinho diferente, a conversa. O relatório de 2011 ele é bastante pesado e ele vai até, quando você lê, ele pega algumas questões que são bastante importantes para a cultura americana, que é o orgulho nacional, segurança nacional. Ele traz alguns aspectos do tipo, pela primeira vez nos últimos 100 anos, os Estados Unidos perderam a liderança da produção industrial mundial, né? E mais, estamos perdendo capacidade de fazer coisas relativamente simples, mas que colocam a nossa segurança em risco. Eles dão exemplos lá de LEDs, alguns microprocessadores que não são mais, pelo menos não eram mais produzidos nos Estados Unidos, também por causa da onda de levar, né, a produção para fora, mas eles começam a ser importados em projetores, em roteadores de internet, enfim, em equipamentos por onde circula a informação americana, né? Tem um certo clima de terror lá nessa parte, nesses relatórios. E as políticas começam a ser desenvolvidas, estruturadas e, enfim, vários programas, né? Teve uma continuidade nos dois lados e esses sites eles colocam isso. Por que eu voltei um pouco nessa história? E veja que até agora eu não falei em tecnologia, né? Eu não falei nas aplicações. É óbvio que nós vamos precisar da tecnologia, é óbvio que nós vamos precisar aqui das soluções, por exemplo, como a IBM colocou aqui, ou soluções como outras empresas de hardware, de sistemas de informação oferecem. Mas a grande discussão que está por trás disso é o uso consciente dessas tecnologias. No fim, essas duas abordagens elas são estratégias de competitividade das respectivas indústrias, dadas as suas situações iniciais. E o que eles falam, o que eles argumentam, essencialmente, que eu preciso ter cada vez mais integrado a minha capacidade produtiva e a facilidade de reação, em termos de produção, conforme as demandas do mercado, né? Na Alemanha. Nos Estados Unidos, eles são preocupados em falar o seguinte: olha, eu quero criar mais produtos por empresas. Então, não é uma política industrial, é uma política de inovação, que a tecnologia permite. E aí eu gosto do termo que é usado, já foi colocado aqui também, tecnologias habilitadoras. Elas habilitam alguma coisa que você quer fazer, mas o que você quer fazer é contigo, né? Você define isso. Bom, eu estava falando dessa história lá 2011, 2012, 2013, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais à tarde o que aconteceu no mundo e esses desafios que foram colocados, eles são documentados inclusive em relatos dos próprios alemães, que existem alguns pilares nisso. Esse documento da CATEC é bem interessante, ele coloca 4 pilares: recursos, infraestrutura de TI, obviamente, né? Mas tem cultura e pessoas, né? Cultura das pessoas e a organização da sua empresa. Em termos de cultura, eu acho que recursos, é claro, vai precisar de TI, vai precisar de TI, é claro que a gente vai precisar dessas tecnologias, mas também é necessário que, e esses caras documentam, os próprios alemães, no estudo de 2017, que eles não estão conseguindo implementar exatamente isso porque as pessoas e as organizações não estão preparadas. Por exemplo, você quer implementar uma nova solução de produção, um exemplo banal, e seu funcionário, lá, sua equipe de engenharia, precisa eventualmente fazer um demonstrador de um conceito e ele vai precisar de algumas peças prototipadas para testar um conceito numa fase bem embrionária do processo. Algumas empresas levam 3 meses para fazer uma compra de uma peça que hoje você compra por 100, 200, 300 reais, né? Isso mata a velocidade, né? E aí, ou seja, a organização precisa ter condições de dar vazão numa velocidade rápida nessas iniciativas. E mais, e se o cara erra? Eu não estou falando de erros éticos, morais, não. Eu estou falando que ele, tentando fazer algo mais produtivo em benefício da empresa, falhou, né? Qual a postura da sua empresa? Ela vai entender como uma iniciativa e vai promover ou valorizar essa ação do funcionário que tentou resolver um problema, ou ela vai punir o cara porque desperdiçou dinheiro? Se não existir também
formas na organização de promover o benefício dessas iniciativas, isso vai morrer, certo? Porque o funcionário vai ficar fazendo mais do mesmo, porque ele sabe que se ele não errar, ele não é punido. Se ele continuar fazendo o que mandam, ele vai manter o emprego dele. Então, como é que a organização está promovendo essas culturas, né? Mas vejam, né? Isso aconteceu dos alemães, aqui também é do alemão, mas vários outros trabalhos, alguns trabalhos acadêmicos, algumas consultorias também comentam isso. Não adianta focar na implementação das tecnologias se eu não tiver as pessoas envolvidas, se eu não tiver um processo de inovação envolvido e se eu não tiver ainda, essencialmente, uma visão de negócio. O que essa tecnologia me proporciona em termos de visão de negócio, né? E aí está complicado, porque você começa a olhar lá para o cara, tipicamente, Indústria 4.0, começou lá no chão de fábrica, né, fala assim, cara, vai ver o que tem aí, o que é importante. E esse cara, ele vai começar a ter que discutir estratégia, que geralmente é feita por uma outra equipe, num outro... Como é que você faz isso? A integração vertical que todo mundo fala. Como é que eu abro isso dentro da corporação? Tá? Então, isso é um aspecto fundamental nessa questão, que quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, e a gente transporta agora, focando no mercado automobilístico, como é que são feitos hoje, como é que é organizada hoje a indústria automobilística? Projetos, montadoras globais, plataformas cada vez mais globais, com algumas engenharias locais, né, fazendo algumas adaptações de produto para tropicalizar, né, o termo que a gente acaba usando aqui no Brasil, para adequar as condições locais, com a manufatura mais ou menos distribuída, né? Então, dentro desse conceito de indústria 4.0, que eu quero responder rapidamente ao cliente, as demandas, como é que eu trabalho dentro de um setor onde os projetos são globais e a manufatura é local, dentro de um programa como o Rota 2030 para incentivar isso, né? Então, essas características elas foram muito discutidas e muito trabalhadas, inclusive com a cadeia. A cadeia de fornecedor, os primeiros níveis, os famosos Tier 1, eles também são globais. E eles vão a reboque de alguns desenvolvimentos em conjunto com as montadoras. Mas os demais níveis, que aí sim são locais, como é que esses caras estão se preparando para isso? Então, o que foi discutido foi trazer essas características particulares da cadeia para levar essas discussões para que isso fosse considerado dentro das políticas, como, por exemplo, lá no Rota 2030. Né? É fácil? Não é fácil. Por exemplo, o Rota 2030 ele é basicamente fundamentado em incentivos. E aí, se manufatura avançada ou indústria 4.0, dependendo do termo que for usado, for algo que de fato é interessante, como é que você cria um critério para qualificar os dispêndios realizados naquela iniciativa se você nem sabe qual que é o conceito? Certo? O que é indústria 4.0? Dentro desse todo universo de negócios, de tecnologias. Então, essa discussão ela acabou sendo feita, né, dentro do Rota 2030, eu acho que já falei um pouco aqui, né, do que era. O programa ele teve 6 grupos de trabalhos, depois aumentou para o 7º, a manufatura avançada estava dentro de um grupo 2, junto com pesquisa e desenvolvimento. Essa foi uma discussão bastante grande e bastante defendida pela AEA, de que todo projeto para implementação de indústria 4.0 ele deveria ser encarado como pesquisa. Tem um risco associado. Se tem um risco associado de as coisas não funcionarem, tem uma geração de conhecimento associada, então a gente pode encarar como pesquisa. Então, algumas definições do que era pesquisa, do que era desenvolvimento, elas foram utilizadas lá do programa anterior, do Inovar Alto. A ideia é que seja utilizado isso, né? E essas definições elas são importantes numa fase de auditoria depois.
porque a empresa declarava que fazia uma determinada atividade, fazia os ajustes contábeis para aquela função, e ela foi auditada algumas 3, 4 anos depois, sendo que o manual de auditoria também saiu 2, 3 anos depois do início do programa. Ou seja, qual a segurança que eu tenho que aquela atividade realmente que eu comprometi que eu ia fazer, ele seria realmente considerado, né, pelos órgãos do governo como atividade que eu declarei. Então, isso é feito por meio de portarias ministeriais, que também tiveram muita participação da AEA para definição o que é, o que não é. E aí precisa ter uma linguagem clara do que é e do que não é cada uma das ações, para que, né, as empresas não tenham dúvidas no começo dessas suas atividades, respectivas atividades, né? Particularmente para a temática de indústria 4.0, foi escolhido o termo manufatura avançada, foi tirado as questões mais estratégicas, mas foi colocado estratégicas que eu digo visão de negócio. Por quê? Porque dificilmente conseguiria ser feito no Brasil, mesmo com grandes incentivos pelas montadoras, uma mudança de produto baseado no incentivo de manufatura, né? A chance de você conseguir mudar um produto global, da estratégia global de uma montadora, por causa do incentivo local brasileiro, foi colocado como praticamente zero pelas empresas, ok? Então, o que foi definido foi, puxa, então vamos trabalhar no que é possível na manufatura local. A manufatura local, embora a grande maioria dos projetos das plantas, das linhas de montagem, seja proveniente de projetos globais e que vem de fora, várias soluções podem ser implementadas. Isso também pode se refletir na cadeia, né? Então, foi criado um conceito, né, para o Rota 2030, que é complexo, que ele realmente objetiva um nível de automação e realimentação do processo, tendo a inteligência artificial, atuadores e sensores e atuadores no processo para que isso possa acontecer. Okay? Uma outra discussão bastante forte apresentada pela AEA era o fato de que vários dos princípios e mecanismos físicos que acontecem nos processos, eles só são válidos realmente no local, que é a produção. E algumas coisas não são passíveis de serem reproduzidas em laboratório. Então, objetivou-se muito que isso fosse incorporado também como a própria planta das empresas, como também sendo laboratórios e elegíveis aos dispêndios de P&D dentro do programa, né? Então, alguns aspectos importantes. A parte de estratégia mais focada no produto, na mudança da estratégia corporativa não entrou nessa discussão, mas foi dado um peso bastante grande e a gente brinca lá que o sarrafo foi bastante alto do ponto de vista de demandar da equipe de engenharia uma capacidade de desenvolver soluções relativamente avançadas, ok? E ainda que todo projeto desse seja encarado como projeto como pesquisa. Por que isso era relevante? Porque no VAR alto, né, havia uma diferença entre pesos dados aos dispêndios em pesquisa e peso dado aos dispêndios em desenvolvimento, e isso dava um valor diferente em termos dos subsídios, ou seja, quanto mais o mesmo valor, se eu aportar o mesmo valor em pesquisa ou desenvolvimento, em pesquisa eu teria uma recuperação fiscal maior, né? Então, essa era uma preocupação que tinha. Como é que está o Rota 2030? Saiu uma medida provisória no começo do mês, colocando algumas diretrizes. Manufatura avançada foi introduzida no contexto como uma área estratégica, mas ainda faltam vários detalhes. Essa medida provisória precisa transformar num decreto e ainda precisa a regulamentação pelas portarias dos ministérios
para alguns detalhes, por exemplo, os limites, isenção, percentual que vai ser dado a cada uma das atividades. Talvez hoje, no evento lá na EAC, vai ter a presença, pelo menos estava confirmada a presença do ministro, tem algumas novidades. Provavelmente amanhã ou depois isso será um pouco mais... algumas informações talvez possam ser compartilhadas. O que se tem oficialmente é realmente muito pouco, é o que está na medida provisória, o que outras informações são mais informações de conversas, nada tão oficial. Okay? Uma outra ação da AEA, ela vai um pouco na linha do que também o Terra falou aqui no começo, né? As empresas querem testar tecnologias, querem testar soluções, mas ela não quer parar a linha de produção dela. Onde é que ela vai brincar com essas tecnologias? Então, dentro de uma das ações do governo, do MDIC, foi lançado um edital junto com a BDI para o desenvolvimento de test beds. Test bed é um termo também que está muito usado, mas basicamente são os ambientes de experimentação, onde você vai testar algumas características que você quer do teu sistema, do teu controle, e poder realmente brincar com a tecnologia. Tem muita coisa que você só vai descobrir na hora que você integrar, na hora que você colocar dentro de um contexto mais real. E fazer isso, em alguns momentos, dentro da planta, é um pouco complicado, porque você precisa parar a produção, você pode ter que fazer alterações, você pode ter, inclusive, problemas de desvio de função de funcionários. Então, existe uma série de restrições. Então, diante disso, esse edital ele veio exatamente para que a comunidade sugerisse formas desses test beds para a indústria, né? Então, o que foi colocado lá dentro da AEA, né, que ele deveria ter alguns requisitos isso lá, né? Vários potenciais de demandas da indústria, obviamente, automobilística, mas que também pudesse ser transversal. A gente queria que fosse algo que pudesse ser portátil também para demonstrar dentro dos eventos da AEA. Enfim, o que foi desenvolvido, ele mescla, né, a proposta que foi submetida para o edital, ela mescla ambientes diferentes. O conceito de test bed realmente ele é algo muito amplo. Nos Estados Unidos tem uma rede de computadores distribuídas lá em 60 universidades que trabalham em conexão para estudar processamento em rede. É um test bed. Em outro contexto tem um laboratório que é uma cidade para testar veículos autônomos. É um test bed, né? Tem uma fábrica toda automatizada. É um test bed. O Senai tem um demonstrador que também é um test bed, né? O tempo já acabou, estou terminando aqui. Convidar professor às vezes dá isso, dá problema, né? Fala demais sempre. O que não tem? Qual o modelo de test bed que agregaria, por exemplo, para a indústria automobilística e que tivesse dentro daqueles princípios que a AEA gostaria de ter, né? Então, a gente propôs algo intermediário entre dois modelos que já existem. Por um lado, existem centros de pesquisa consolidados, como os Institutos Senai, que a gente falou, o próprio figurinha nossa aqui, fazendo a propaganda lá da nossa casa, o CCM lá no ITA, é um centro onde você tem equipamentos industriais, onde soluções são testadas, tipicamente em médio e longo prazo, projetos de 2, 3 anos com a indústria, e a solução é desenvolvida em conjunto, né? Veja, projetos de 2, 3 anos, às vezes tem apoio do governo, que FINEP ou outras agências de fomento que acabam colocando algumas restrições de tempo e pelo orçamento no processo, mas são estruturas já consolidadas, né? Eles são necessários? São necessárias. Não é isso que a gente, na AEA, queria como test bed. Por outro lado, aí voltando bem lá para o mundo dos empreendedores, das startups, existem os laboratórios abertos. Como é que funcionam os laboratórios abertos? São equipamentos relativamente simples, e hoje uma impressora 3D é um equipamento simples, uma máquina de corte a laser é um equipamento simples, uma bancada de eletrônica é simples, com gerador de onda, pontos de solda, fazer umas placas lá de circuito eletrônico simples,
São equipamentos simples. E o empreendedor, ele vai lá e ele usa. O laboratório não tem uma participação na construção da solução. Só que são equipamentos de protótipo e não equipamentos de produção. O que a gente propôs lá para o edital da BDI é o meio termo. Um test bed que eu tenha os equipamentos de indústria, mas sendo utilizados como se usa um laboratório aberto. Né? E aí o foco foi na parte de processamento de imagens para que isso possa ser portátil e ser trabalhado nisso. E isso a gente listou uma série de aplicações lá da indústria automobilística. Okay? Então, esse edital está em fase de avaliação, está para ser divulgado aí nos próximos, já era para ter sido divulgado, aliás, está para ser, estamos aguardando aí as respostas. Então, dessas duas ações aí principais do comitê, elas estão em andamento, o trabalho continua, principalmente em saindo o decreto do Rota 2030, na assessoria e definição de algumas definições claras que sirvam, por exemplo, como manual de auditoria ou o que é um projeto de indústria 4.0, declarar efetivamente isso, essas ações elas continuam aí no setor. Tá? Eu deixo os contatos aqui, eu coloco o meu contato aqui, mas também coloco o contato do Sakuramoto, com o e-mail da EA. Se alguém tiver mais interesse em conhecer, saber um pouquinho mais, a gente está aí à disposição, tá bom? Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, agradeço a oportunidade. Obrigado.